Bom dia, Alan. Alan, tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Beleza. Tem Alan Vinícius e o outro Alan. É Alan o quê? Alan Flores. Beleza, Alan Flores e Alan Vinícius. Bom dia. Kainan, bom dia, Kainan. Kainan, acho que não está conseguindo falar aí. Ligou o microfone, mas não está saindo para a gente aí. Beleza. Evandro, bom dia, Evandro. Bom dia. Gabriel, bom dia. Bom dia. Naum, bom dia, Naum. Bom dia, Ivan. Bom dia. Nicole, bom dia, Nicole. Bom dia. Esse bom dia meio dormindo, né, Nicole? Bom dia acordado. Não. Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia. Samuel, bom dia. Bom dia pessoal aí. Bom dia. Beleza. Sara, bom dia. Bom dia. Bem, tá faltando algumas pessoas aqui ainda, né? Cadê a nossa representante? Nossa representante também não está aí ainda, né? Segunda aula minha que ela não está, mas vamos que vamos. Beleza, senhores e senhoritas. Então, né? Iniciando hoje a gente vai ver a unidade 2, né, a seção 3, que ela fala praticamente de escalonamento de processos. Todo mundo aí já viu a unidade 2 toda, né? Que foi o que a gente tinha combinado, até que eu avaliei. Não é isso, gente? Que essa unidade, ela fala de quê? Ela fala de processos e de threads, né? A seção 1 fala de processos, já a seção 2, ela fala... Oi, quem tá falando? Sara, pode falar. Deixa eu interromper só um pouquinho. É porque o senhor tinha dito que ia avaliar a unidade 1 toda e até a unidade 2, seção 2, no dia Isso. 26. Aí eu não Correto. vi a pontuação lá. Não, eu não dei pontuação ainda não. O que eu fiz? Eu só peguei e baixei a planilha, entendeu? Que tem o que se vocês fizeram ou não. Tá? Essa pontuação eu vou lançar um pouco mais para frente. Certo? Ah, tá. Tá bom. Ivan, Tá? Então, o que acontece? Hoje, né, daqui 2 dias, aí até dia 4, vocês vão ter para fazer o quê? Para fazer a unidade 2, seção 3, que é a unidade que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, a unidade 1, a unidade 2, seção 1, processos, a 2, comunicação entre processos, e a 3, escalonamento. Eu vou falar um pouquinho aqui, como a nossa primeira teleaula com matéria mesmo, bacana, eu vou passar um pouquinho a revisão de toda a unidade 2, para logo depois eu entrar, né, na seção 3. Tá certo, senhores e senhoritas? Então, e com certeza eu vou perguntando algumas coisas, vocês, por favor, interajam comigo, tá? Podem falar sim, não, tá? Para eu não me sentir muito sozinho aqui, senão eu fico me sentindo muito sozinho, aí eu fico meio triste, tá bom? Beleza. Iniciando, a gente vai... Oi, quem foi? Quem falou? Tá, iniciando então a bibliografia. A nossa bibliografia aí é da Cíntia da Silva Barbosa, Sistemas Operacionais, que é o livro, né, que tem no nosso AVA. Também vou usar Arquitetura de Sistemas Operacionais, do Francis Berenguer Machado, e Sistemas Operacionais do Tannenbauer e Sistemas Operacionais Modernos também do Tannenbauer. Beleza. Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho sobre processo, né? O que seria um processo? Processo é um programa, tá? Então, toda vez que eu executo um programa, eu vou criar vários processos. Um programa corresponde a uma sequência de instruções. Ele é algo passivo, sem vida. Uma cadeia de código executável gravada em disco. Já o processo, ele é um elemento ativo, um elemento vivo. Tá? Então, um programa executando, ele tem vários processos. Ele está em execução e altera seu próprio estado enquanto ele é executado. Certo? Um único programa pode ser instanciado,
que seria instanciamento? Eu tenho um Excel, eu posso abrir 2 Excel ao mesmo tempo, certo? Então, isso aí é instanciando o Excel. Então, ele é colocado em execução por mais de uma. Por exemplo, um usuário executando várias instâncias do seu navegador de internet. Nesse caso, nós temos um único programa, dando origem a mais do que um processo. Ok, senhores? Conceito ainda de processo. Conceitualmente, o processo ele é o quê? Ele é uma abstração de um programa, ou parte de um programa, que está sendo executado. Tá? Então, quando eu executo um programa, eu vou ter vários processos ali, e cada processo é uma parte do programa. Ele vai executar algo dentro daquele programa. Certo? É um modelo apropriado para a compreensão da multiprogramação. Né? Então, nós vimos isso aí na evolução, né, do computador, que nós vimos na aula passada, que veio uma das evoluções seria a multiprogramação, onde eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é isso? Então, o que acontece? É um modelo super apropriado para essa multiprogramação. Por quê? Porque eu divido em vários processos e eu posso utilizar o hardware que eu tenho para fazer esses processos concorrentes. Tranquilo? Estado de um processo. O processo pode passar por diferentes estados ao longo do processamento. Tem o estado de execução, o estado pronto e o estado de espera ou bloqueado. Então, olha só aqui esse desenhozinho. Eu tenho meu processo que está sendo executado, tá? Ele está sendo executado, ele pode ir ou para o pronto, ficar aguardando, para depois voltar e executar novamente, ou bloquear, esperar alguma coisa para depois ele virar pronto e do pronto ele vir em execução novamente. Tranquilo, senhores? Dúvidas até agora? Senhores e senhoritas, alguma dúvida? Não. Não. Isso, muito obrigado por estarem aí do meu lado. Isso é importante. Então, vamos lá. Estado em execução. O que seria um estado em execução? Seria quando ele está sendo processado pela minha CPU, né? Pela minha UCP. O que é UCP? Unidade Central de Processamento. Né? Os processos são alternados para serem utilizados pelo processador. Então, o que acontece? Toda vez que eu estou lá em execução, ele vai executar um processo, depois ele vai alternar para poder executar todos os processos, que é a multiprogramação. Quando eu falo que ele está pronto, é quando ele possui todas as condições necessárias para executar o que está aguardando. O sistema operacional é quem define a ordem e os critérios para a execução dos processos. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá vendo? E espera ou bloqueado. É quando ele aguarda por um evento externo, um comando do usuário, pode ser, né? Ou por um recurso, que é uma informação dele mesmo, ali de dentro mesmo, né? Que é uma informação de algum dispositivo de entrada e saída, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo que ele está em espera ou está bloqueado, ele vai aguardar algo para poder executar, que seja um evento externo ou um evento interno. Ok, senhores e senhoritas? Ok. Então, resumo aqui do meu execução, pronto e espera ou bloqueado, certo? Então aqui, ó, o cara tá lá, o processo que está em execução, ele pode ser bloqueado, né? Ou espera. O que ele vai fazer? Ele vai ficar aguardando ou algo do usuário ou alguma coisa ser feita no próprio sistema para que ele possa executar novamente. Fez isso, ele vem para pronto. Do pronto, obviamente, ele vem para execução. Então, às vezes, a execução ele pode não estar bloqueado, pode já voltar para o pronto para aguardar uma fila para poder depois ser executado novamente. Ok? Beleza. Mudanças aí de estado, né, de um processo. Um processo muda de estado durante o seu processamento em função de eventos originados por ele, né, obviamente, são eventos internos ali, voluntários, ou pelo sistema operacional, são eventos involuntários. Existem 4 mudanças de estados que podem ocorrer em um processo. Isso aí, aquele desenhozinho mostra para a gente bacana. Pronto para execução, execução para espera, execução para pronto e espera para pronto, desculpa,
e execução para pronto, ok? Então isso aí a gente mostra nesse desenho aqui, ó. Olha lá, ó. Que é o quê? Execução para bloqueado, ou espera, execução para pronto, pronto para execução e espera o bloqueado para pronto. Certo? Tranquilo até aí, senhores? Todo mundo entendendo tudo aí? Tudo certinho? Certinho aí, todo mundo, né? Professor, Oi. seria um programa bloqueado para pronto? Hã? Dá um exemplo aí de bloqueado para pronto. Não, não tem bloqueado para pronto. Olha aqui. Tem não? Ah, não. Bloqueado para pronto. Ele precisa de execução de algum outro processo para ser executado. O que acontece? Ele bloqueia e fica guardando. Tá? Por exemplo, você manda visualizar a impressora. Ó, visualizar a impressora não. Visualizar a impressão para poder imprimir. Toda vez que você manda imprimir, ele vai lá e abre uma caixinha ali para você escolher a impressora, não abre? Por exemplo. Aí o que acontece? Você manda imprimir, ele vai lá, estava executando, manda imprimir, ele bloqueia. Que a partir do momento que você fala com a impressora que vai ser, é que ele vai virar pronto e depois vai executar. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Ivan. Lógico. Ô, Ivan. É só o seguinte, rapidinho. É lógico que, ou não, isso aí, quando você faz esse exemplo que eu dei, não vai ser bem processos, né? Tipo assim, você tem um processo que vai fazer isso. Às vezes eu posso ter um processo que tem várias threads, a gente vai ver o que é thread daqui a pouquinho, que são processos menores, e essa thread que vai ser ligar com a impressora é que ele vai estar aguardando, entendeu? Eu dei esse exemplo para poder você entender a questão do bloqueado para o pronto. Tá? Quando ele sai da execução, vai para o bloqueado, do bloqueado, depois ele vai para o pronto, para depois executar. Tá certo? Não quer dizer que isso aí seja um processo só. Tá? Pode falar. Quem está falando? Pode falar. Ô, Ivan. Oi. Um exemplo, então, seria, por exemplo, eu recebi um arquivo Word e eu não tenho o Word instalado, então ele fica em processo de bloqueio, certo? Nós estamos falando aí de exemplos que não são processos, mas seria um exemplo de um bloqueio. Você está guardando, você tem um software para abrir um arquivo, por exemplo. Entendeu? Porque quando a gente fala de processo, eu estou falando de execução de software. Eu estou falando de execução de software em relação ao meu sistema operacional e ao meu hardware. Entendeu? Eu não estou falando de instalação de software. Entendeu a situação aí, Evandro? O Entendi exemplo, agora. ele é pertinente, tá? Mas ele é uma analogia e não quer dizer que você receber um arquivo seria um processo em cima do sistema operacional. Tá? Um processo do sistema operacional, por exemplo, se eu abro uma Internet Explorer, ele tem ali um processo que carrega minha foto, tem um processo que carrega um texto, entendeu? Tem um processo que carrega uma outra animação. Então, o Internet Explorer é um software e ele está dividido em vários processos. Ok? Ok. Ivan, só uma pergunta. Igual aqui eu tenho meu notebook. Eu uso o mousepad como mouse. Se eu coloco o mouse USB, ele identifica, certo? Então significa que o processo dele está bloqueado até eu encaixar o mouse USB ou não? Na verdade, você não iniciou o processo. Entendeu? Ah, sim. Se você não colocou um USB ali, você não inicia o processo. Ele fica ali. A partir do momento que você coloca, né, o USB, ele vai iniciar o processo de quê? De reconhecer o mouse. Ok? Aí vamos supor, tá, que o seu mouse esteja desligado. Ele não vai reconhecer. Na hora que você colocar o USB ali, ele vai falar assim, opa, deixa eu tentar aqui. Ele starta um processo, né? Aí o processo fala assim, mas não tem resposta. Aí ele bloqueia. Ele aguarda a resposta do seu mouse, né, para você ligar seu mouse para ele falar assim, opa, vai para pronto e eu reconheço esse processo. Tá? Eu acho que aí fica um exemplo bacana. Não, entendi. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Dúvidas? Tranquilo. Beleza. Beleza, então vamos lá. Aqui, mudança de estado do
Um processo muda de estado durante o seu processamento em função de eventos originados por ele próprio, né? Eventos voluntários, ou pelo sistema operacional, eventos involuntários. Eu já falei isso aqui, tá? Beleza, beleza. Vamos para lá. Agora a gente tem 3 tipos de processos. Eu tenho processos independentes, tenho subprocessos e tenho as threads, tá? Então vamos ver o que é cada um. Processos independentes, subprocessos e threads são maneiras diferentes de implementar a concorrência dentro de uma aplicação. Busca-se dividir o código em partes para trabalharem de forma cooperativa. Então vamos lá. Processos independentes. O uso de processos independentes é a maneira mais simples de implementar a concorrência nos sistemas multiprogramáveis. Não existe vínculo entre o processo criado e o seu criador. Então, de um processo, eu crio um outro processo, ele é totalmente independente e ele vai ser executado ali. A criação de um processo independente exige a alocação do PCB. PCB é o bloco de controle de processo. Isso aí a gente vai ver, vocês podem ter visto isso aí, vocês já viram isso no AVA, mais para trás o que é um PCB, tá certo? Possuindo controle de contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento próprio, né? É o que contém, o que é um processo, o que tem em um processo. Subprocessos, né? Tranquilo então, senhores, em relação a processos independentes? Um processo cria um outro processo que não tem nada a ver um com o outro, tá bom? Exemplo, abri um navegador de internet, certo? Aí eu vou lá e tento fazer o download. Peço para fazer um download de algum arquivo. Aí eu vou lá e fecho o navegador de internet. O download continua, correto? Tranquilo, senhores? Tranquilo. Né? Todo mundo concorda comigo que se eu abrir o navegador de internet, fizer o download de um arquivo e fechar o navegador, o download continua. Não continua? Ele mantém no computador. Sim, ele vai continuar. Então, ele vai continuar, o que vai acontecer? São processos independentes. Ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Subprocessos. São processos criados dentro de uma estrutura hierárquica. Né? O que seria essa estrutura hierárquica? O processo criador é chamado de processo pai, enquanto o novo processo é chamado de processo filho ou subprocesso. Um subprocesso pode criar outra estrutura de subprocessos. Então, o que quer dizer? Eu tenho um processo, que é o processo pai, ele cria processos filho, e o processo filho cria um outro processo filho. A gente vai ver aqui. Existe uma dependência entre os processos do criador e o subprocesso. Cada processo pai deixa de existir. Caso o processo pai deixe de existir, os subprocessos subordinados são automaticamente eliminados. Tá? Ah, beleza. Como assim? Vamos lá. Olha a estrutura hierárquica aqui dos meus processos. Eu tenho um processo A, que é o processo pai. Ele criou o processo B, que é um processo filho. O processo C, que é um processo filho. O processo B criou o processo E e o D. Os dois são filhos do B, que é filho do A. O que acontece? Se eu chegar aqui e excluir o processo A, o que vai acontecer? Todos os outros processos vão deixar de existir. Ah, pessoal, um exemplo disso aí. Navegador de internet, eu crio várias abas. De repente eu vou lá e fecho o navegador. A aba continua sozinha? Não. Sim ou não? Não. Não. Correto, gente? Tranquilo aí? Então, olha, aqui é um outro desenho, só para mostrar. Eu tenho filho, filho e filho. Beleza? Tranquilo, então, em processos independentes e subprocessos? Beleza. Ok. Processos independentes, eles vai. Beleza, bom que vocês estão aí, não dormiram ainda. Agora vamos em threads, né? O conceito introduzido na tentativa de reduzir o tempo gasto em criação, eliminação e troca de contexto de processos nas aplicações concorrentes, bem como economizar recursos do sistema como um todo. Né? Então, a grosso modo, aí eu estou pegando um processo, estou dividindo em vários processinhos, né?
que fazem parte desse processo. Tá certo, senhores? Eu estou dividindo mesmo o processo. Em um ambiente multithreads, um único processo pode suportar múltiplos threads, cada qual associado a uma parte do código da aplicação. Então, a minha thread aí, eu pego o meu processo e divido em várias threads, tá? E cada thread vai ser uma parte do meu processo, uma parte da aplicação, uma parte do código mesmo do meu processo. Com isso, não é necessário haver diversos processos para a implementação da concorrência, porque eu tenho os processos divididos em vários threads. Ok? Ainda em thread, eles compartilham o processador da mesma maneira que um processo, porém eles são menores, porque um processo é grande, né? Uma thread é uma parte menor de um processo. Enquanto uma thread espera por uma operação de entrada e saída, outra thread pode ser executada. Então, olha só, eu tenho aqui o contexto de software, certo? Que é todo o meu processo, aonde eu tenho várias threadzinhas divididas. Cada thread vai usar um espaçamento de memória e vai usar um contexto de hardware, certo? Então, né, um exemplo disso aí é eu ter o quê? Eu posso ter uma thread, um processo grande, tá certo? E esse processo grande, eu tenho aí, por exemplo, o navegador de internet lá, né? Uma aba do navegador de internet. Eu tenho uma thread que vai carregar a imagem, tem uma thread que vai carregar o texto, tem uma thread que vai carregar a animação, ok? Então, eu posso fazer isso concorrente. Tá? Eu posso, tanto que quando eu abro o navegador de internet, eu vou carregando tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho uma coisa sequencial. Primeiro eu carrego a imagem, depois eu carrego a animação, depois eu carrego o texto, entendeu? Então eu divido isso aí para que eu possa estar fazendo o quê? Para que eu possa estar fazendo a multiprogramação. Todos fazendo concorrentemente e eu ganhando tempo nisso aí. Cada thread contém seu próprio contexto de hardware, porém compartilha o mesmo contexto de software e espaço de endereçamento com os demais threads do seu processo. Por quê? Porque o processo grande é que é o todo. A thread ela vai ser uma parte do seu processo. Tá certo? Então ele tem o seu mesmo contexto de software, que é justamente mostrar qual que é o objetivo final daquele processo ali. Compartilhamento do espaço de endereçamento permite que a comunicação de threads dentro de um mesmo processo seja realizado de forma simples e rápida, né? Então, quando eu tenho o mesmo endereçamento de memória ali, eu tenho uma forma simples e rápida de poder transferir essas informações, trocar essas informações. Exemplo do uso de threads, né? O navegador da web, enquanto uma thread carrega imagem ou texto de uma página, outra thread recupera dados de uma rede, por exemplo. Ok? Tranquilo, senhores? A diferença, então, de processos independentes, subprocessos, que é a hierarquia de processo, processo pai, processo filho, e threads. Alguém tem alguma dúvida em cima disso aí? Ô, Ivan. Oi. Gustavo, Jean aqui. Pode falar, Jean. Na verdade, quando eu vou saber que, tipo assim, na hora que você inicia um processo, quando eu vou saber que se será um processo ou uma thread? Tá. Uma thread é uma divisão de processos. Tá? A gente não consegue saber isso a olho nu, não. Tá? Isso aí você tem que ir lá na programação para você saber como que ele é feito. Até porque, né, a ideia é que não apareça para a gente, usuário. Entendeu? A ideia disso aí é como que ela é programado para que possa ser feito várias coisas ao mesmo tempo, que é a multiprogramação, e nós, usuários, achamos que está tudo bonito, está tudo ótimo. Entendeu? Isso é a maneira de que é feito. Tranquilo? Tranquilo. Beleza aí, senhores? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo. Beleza. Beleza, então, senhores. Vamos lá. Implementação de thread. A implementação de thread, ela pode ocorrer no espaço do usuário. Vocês lembram lá que eu falei de sistema de aplicativo e de software do modo kernel? Falei um pouco disso dentro de sala. Que um é do usuário, o outro é do núcleo do sistema operacional. Então, eu tenho aqui, a thread pode ser no espaço do usuário, no núcleo do sistema operacional, que é no kernel, ou então uma implementação híbrida, onde ele vai mexer com o espaço do usuário e vai mexer no núcleo do meu sistema operacional.
né? Vai mexer em configurações mesmo. Tá? Vamos lá. A thread de usuário são implementados pela aplicação do usuário e o sistema operacional nem sabe de sua existência. Ah, beleza, vamos aí um exemplo, a grosso modo aí de uma thread de usuário. Uma planilha do Excel mostrar lá o valor de uma célula. Não mexo com nada de sistema operacional em cima disso aí. Eu mexo só com software. Ok, senhores? A vantagem é que não é necessária nenhuma mudança entre os modos de usuário e o núcleo, tornando ele rápido e eficiente. Ele só vai mostrar para o usuário e um abraço e tchau. Thread do núcleo são implementados e gerenciados pelo núcleo do sistema operacional. Né? Eu mexo praticamente com o sistema operacional mesmo, com hardware, impressão, rede, né, conexão. A desvantagem dessa implementação é que todo o gerenciamento dessas threads é feito por chamadas ao sistema, o que compromete a performance. Né? Obviamente, vai comprometer a performance do meu sistema operacional, tá certo? Porque eu vou mexer com o quê? Com o hardware do sistema. E tem os threads híbridos, né? Que são implementados tanto no espaço do usuário quanto no núcleo do sistema operacional. Eu tenho parte do sistema operacional e parte do núcleo de usuário. Vou visualizar uma impressora para mandar imprimir, visualizar a impressão para mandar imprimir, por exemplo. O sistema operacional sabe dos threads do usuário e faz o seu gerenciamento. A vantagem dessa implementação é a flexibilidade em função das duas implementações. Né? Então, ela tem essa flexibilidade. Tranquilo, senhores? Então, nos 3 tipos aí de thread, usuário do sistema, né, do núcleo, do kernel, e dos híbridos, que são usuários e núcleo juntos. Tranquilo. Tudo tranquilo, senhores? Ok. Beleza, então. Vamos lá, agora a gente vai entrar mesmo na seção 3, tá? A seção 3 é onde a gente vai falar de escalonamento. A gente vai falar de gerência de processadores, tá certo? Não? Com o surgimento dos sistemas multiprogramáveis, né, nos quais múltiplos processos poderiam permanecer na memória principal, compartilhando o uso da UCP, a gerência do processador tornou-se uma das atividades mais importantes do sistema operacional. Né? Por quê? Porque, olha só, eu tenho lá o meu aplicativo, por exemplo, né? Eu tenho lá um Excel. O meu Excel tem vários processos, certo? Eu quero que esses processos sejam executados todos, teoricamente, ao mesmo tempo, sem que o usuário perceba. O que vai acontecer? Eu tenho os processos, e aí como que eu vou definir qual processo vai ser feito primeiro? Eu tenho que ter o quê? Um escalonamento, eu tenho que ter um escalonador, eu tenho que ter alguém, né? Alguém que eu falo é algo, né? Que vai fazer esse controle, tá certo? Quem que eu vou executar agora, quem que eu vou executar depois, qual que é a prioridade, qual que é a política de gerenciamento. Isso aí foi importantíssimo para a gente poder ter aqui a multiprogramação, tá certo? Onde que a gente não vê o que é feito ali, tudo é feito ao mesmo tempo, né? A olho nu para a gente. Ok? Beleza. Vamos lá. A partir do momento em que diversos processos podem estar no estado de pronto, critérios devem ser estabelecidos para determinar qual processo que vai ser escolhido para usar o processador, para ser processado, ok? Para ser executado. Os critérios utilizados para essa seleção compõem o que a gente chama de política de escalonamento, tá certo? Então, se eu tenho ali vários processos, né, que estão na fila, eu tenho que ter o quê? Tem que ter uma política de escalonamento, tá certo? Então, isso aí a gente vê aí uma analogia, você chega lá no banco, por exemplo. Você chega no banco para ser atendido. Você tem que ter uma política, né? Qual que é a política do banco? É a fila, entendeu? Então, qual que seria a fila? Primeiro a entrar é o primeiro a sair, tá certo? Então, assim, você chegou primeiro, você vai ser atendido. Ah, mas tem um idoso. Opa, idoso é o quê? Crítico. Então, ele é atendido primeiro que você. Isso é uma política, né, de como que vão ser feitos esses atendimentos aí no nosso banco, ok? Política de escalonamento é a base da gerência do processador e da multiprogramação em um sistema operacional. Né? Através da política que eu vou saber como que vai ser feito isso aí, né? Quem vai ser executado primeiro. Então eu tenho o quê?
Eu tenho aqui o meu processo no estado de execução, tenho o meu processo no estado de espera e tenho o processo pronto. Olha aqui, ó, tem um tanto de processo pronto aqui. E aí eu tenho o quê? O escalonamento. Justamente quem vai ser executado primeiro, quem que vai passar para o estado de execução primeiro. Todos estão ali no estado pronto, né? Lembrando lá do nosso banco. Tem todo mundo lá querendo pagar a conta. Beleza. Qual que vai ser a política? Quem que eu vou atender primeiro? Eu vou chegar e falar assim, ó, tá aberto, vem qualquer um? Não vai dar confusão, né? Vai chegar 4, 5 ali. Então eu tenho que ter essa política. A política é fila. O primeiro que chegou vai ser o primeiro que vai ser atendido. Tranquilo, senhores, em relação à política de escalonamento? Conseguiram entender aí o porquê que é tão importante isso para o nosso sistema operacional? Sim. Sim. Tranquilo. Beleza. Aqui está falando que a rede está um pouquinho, já melhorou aqui. Beleza. Vamos. Funções básicas, então. A política de escalonamento de um sistema operacional tem algumas funções básicas. Primeiro, manter o processador ocupado a maior parte do tempo, né? Então, obviamente, eu tenho que manter o meu processador, né, ocupado a maior parte do tempo, porque aí eu vou estar o quê? Vou estar utilizando mais esse processador. Balancear o uso da UCP entre processos, né? Então, o que acontece? Como eu tenho a multiprogramação, a minha ideia é que eu balanceie o uso da UCP. O que é balancear o uso da UCP? É não deixar ela utilizando muito um processo e esquecer o outro. Até para poder mostrar para o usuário, né? Até para poder, né, aparecer para o usuário que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Se eu chegar ali e não balancear isso, né, e deixar, por exemplo, a minha UCP toda para um processo só, obviamente que o meu serviço vai ser um pouco mais lento, porque o outro serviço que está ali esperando, ele não vai ser executado. Ok? Privilegiar a execução de aplicações críticas, né? Eu posso ter algumas aplicações críticas que eu preciso privilegiar, né? No nosso caso aqui, vamos supor, estou navegando na internet, de repente teve um probleminha na rede, ele não conseguiu fazer a conexão correta. Não vai adiantar eu ficar tentando navegar se não pegar o processo crítico de fazer a conexão novamente com a rede, né? Verificar o IP, verificar se a conexão está correta, ser executado primeiro. Tem que executar primeiro essa verificação para depois eu deixar o usuário continuar navegando. Senão o usuário não vai navegar do mesmo jeito. Então isso aí seria um processo crítico aí, que eu vou privilegiar quando eu estou utilizando os processos. Maximizar o throughput do sistema. Ótimo! Todo mundo sabe o que é throughput, né? Sim ou não? Não faço ideia. Eu não sei o que é, não. Então pesquisem aí que vocês estão na internet. O que é um throughput? Olha aí, coloca throughput na internet e verifica para mim o que é throughput. Taxa de transferência? Isso, é uma taxa de transferência. O que seria essa taxa de transferência? É o poder de transferir um quê? Um processo de executando para bloqueado ou pronto. Então, essa taxa de transferência, né, para eu poder fazer o quê? Lá na frente, essa troca de estado do meu processo. Tá? Lá na frente a gente vai ver como é que chama essa troca de estado, hoje ainda. Tá certo? Então, maximizar o quê? Essa mudança, essa volatilidade de você pegar o cara que está lá executando, colocar bloqueado, pegar o pronto, colocar executando, depois pegar o executando, colocar pronto e fazer essas alterações. Ok, senhores? Oferecer também o quê? Tempo de resposta razoável para os usuários interativos, né? Então, isso aí é uma das funções, né, do meu escalonamento do sistema operacional. Por quê? Toda vez que eu tenho algo interativo, eu vou ter que mostrar para o usuário e o usuário vai mandar para mim informações. Então, eu vou interagir com o usuário, eu vou trocar informações. Então, a partir do momento que eu troque essas informações com o usuário, eu tenho que fazer com que isso seja rápido, né? Imagina, sei lá, digitando alguma coisa lá, trocando informação com o sistema operacional, você digita, aí tá, e daí 2 minutos o sistema operacional fala assim, recebido, e dá a resposta. Você fala, nossa, que trem lixo, cara, isso aqui não dá não, isso não funciona não. Então eu tenho, né, que fazer um tempo razoável de interação com o usuário. Você clica no mouse, por exemplo, beleza, isso mata a gente de raiva, né? Você clica no mouse numa célula do Excel, ela demora para poder ficar selecionada. Nossa, mata de raiva. Você fala, mas que merda, né?
Então, esse é um dos objetivos aí também, que essa interatividade seja num tempo de resposta razoável. Cada sistema operacional possui sua política de escalonamento adequada ao seu propósito e às suas características. Ai, cara, mas como assim? Olha só, qual que seria o propósito de um sistema operacional de um servidor? Ele vai atender aos usuários que solicitam para ele alguma informação, correto? Porém, se eu estou no meu sistema operacional de um usuário normal, a minha política é outra, porque a minha política é atender aquele usuário local e não usuários remotos que estão solicitando para ele. Tranquilo, gente? Vocês conseguem entender isso aí? Sim. Que cada sistema operacional ele tem a política. Imagina o seguinte, pega um servidor de e-mail e tenta abrir um Excel. Ele vai ser lento. Por quê? Porque a política dele é, primeiro eu vou pegar os processos lá dos meus envios de e-mail. Depois os processos de um software que está sendo aberto nesse servidor. Ok? Ok. Beleza, então vamos lá. Funções básicas. A rotina do sistema operacional tem como principal função implementar os critérios da política de escalonamento e é denominada escalonador, scheduler. Todo mundo já ouviu falar do scheduler do meu sistema operacional. O que seria o meu scheduler? Escalonador. O que é o escalonador? É quem vai implementar os critérios da política de escalonamento. Tá certo? O escalonador é fundamental em um sistema multiprogramável, pois todo o compartilhamento do processador depende dessa rotina. Então, ele é imprescindível, porque sem ele não teria ordem no processamento lá na execução dos meus processos. Outra rotina importante na gerência do processador é o que a gente chama de dispatcher. O que é o dispatcher? É responsável pela troca de contexto dos processos após o escalonador determinar qual processo deve fazer o uso do processador. Tá? Então, ele é que é responsável por ficar trocando. Velho, você agora está em executando. Você agora está em pronto. Você agora está em bloqueado. Tá? Então, o dispatcher é que vai fazer essa troca de estado aí dos processos. O que vai estar onde? Lá no contexto do processo. Porque o contexto do processo é que tem essas informações. Ok? Todo mundo está me ouvindo tranquilo aí, senhores? Tudo certinho? Tá ok aqui. Tá ok aqui também. Então, beleza. O período de tempo gasto na substituição de um processo em execução por outro é chamado de latência do dispatcher. Então, seria esse tempo aí que você vai demorar para poder fazer essa troca de estado aí do meu processo. Funções básicas aí. Em ambientes que implementam apenas processos, o escalonamento é realizado com base nos processos prontos para execução. Em sistemas que implementam threads, o escalonamento é realizado considerando os threads no estado de pronto, independente do meu processo. Podemos considerar o processo como sendo a unidade de alocação, enquanto o thread é a unidade de escalonamento, tá? Porque minha thread são pedaços menores do meu processo, tá certo? Então, processo eu aloco, a thread eu vou escalonar ali a thread para poder eu executar tudo e retornar o objetivo do meu processo. Ok? Todo mundo está me ouvindo, gente? Aqui está aparecendo, tem hora que a internet está um pouco lenta. Está dando para ouvir direitinho aí? Ou está picando a voz? Tá tranquilo. Tá ok. Tá ok? Então, beleza. Que para mim aqui tem hora que aparece que dá um pouquinho a rede não está bacana aqui. Beleza. Vamos que vamos. Critérios de escalonamento. Então, agora a gente já vai entrar nos critérios de escalonamento, que o meu scheduler, que o meu escalonador vai fazer do meu sistema operacional. As características de cada sistema operacional determinam quais são os principais aspectos para a implementação
de uma política de escalonamento adequada ao que o sistema operacional tem como objetivo. Exemplo, um sistema de tempo compartilhado exige que o escalonamento trate todos os processos de forma igual, evitando a ocorrência de starvation. O que é starvation? Vocês sabem? Não. Starvation. Que um processo fique indefinitivamente esperando pela utilização do processador. Então, olha só. Um dos exemplos do critério de escalonamento, né, é um sistema de tempo compartilhado. O que seria tempo compartilhado? Eu vou compartilhar o tempo, né, com todos os meus processos. Tranquilo, senhores? Compartilhar tempo. Né? E aí, o que acontece? Um grande objetivo aí é evitar a ocorrência do starvation. O que é o starvation? É um processo ficar sem ser executado tempo nenhum. Então, se eu tenho compartilhamento de tempo, né, a minha obrigação, né, o meu principal objetivo ali é que cada processo execute uma partezinha, né, do tempo ali do meu recurso. Tá certo? E quando a gente fala de starvation, é justamente o quê? É um processo ficar sem ser executado. Ficar sempre aguardando aquilo ali. Ok, senhores? Senhores, senhoritas, ok ou não? Não explico de novo. Professor, Ok. o que seria um exemplo de um processo de starvation? Vamos pôr um processo... O que acontece? É difícil dar um exemplo, assim, mas por quê? Porque isso aí, igual eu falei, não é um softwarezinho, não é um aplicativo. Mas imagine, por exemplo, que você tem um tempo compartilhado, né, que cada processo vai ser executado no momento. E você tem um processo, por exemplo, que não é executado nunca. Vamos supor, né, como se você tivesse ali nosso sistema operacional normal, você tem que estar funcionando em tudo, você vai lá e manda imprimir. Só que essa impressão nunca sai, por exemplo. Por quê? Porque ele está em starvation, ele nunca foi utilizado. Ele vai ficar ali, vai compartilhar todos e não vai compartilhar ele. Ele teria que ser usado também para você poder imprimir, mesmo você estando fazendo uma outra coisa. Uma analogia, cara, mas você conseguiu entender o que seria? Consegui. Não, consegui entender, assim. Tá? Assim, é difícil a gente explicar como sistema, como software, por exemplo, porque não é software, entendeu? Não é. Isso aí é um processo, é o quê? É uma parte do software. E uma thread é uma parte do processo que é uma parte de software. Então, eu divido isso aí em pedaços muito pequenos. Tá certo? Beleza. Outro lá, por exemplo, o sistema de tempo real. Né? O escalonamento deve priorizar a execução de processos críticos em detrimento da execução de outros processos. O que seria esse detrimento? Perda de execução. Então, quando eu tenho um sistema de tempo real, eu vou ter alguns processos críticos, né? Que são aqueles processos que dão retorno ao tempo real. Né? Vamos supor, eu estou ali passando um vídeo, igual agora, nós estamos passando um vídeo aqui em tempo real. Né? Imagina se eu tiver algum processo crítico, que seja minha voz, por exemplo, e ele vai lá e perde essa execução. O que vocês vão estar vendo? Vocês vão estar vendo a imagem e não vão estar ouvindo minha voz. Entendeu? Então ele tem que tomar cuidado com isso. A voz, num processo, numa teleaula igual essa que a gente está fazendo, tem processo crítico, que é a imagem que eu estou mostrando e a minha voz. Então ele tem que tomar cuidado para os dois serem sempre executados, porque são críticos para o objetivo do que eu estou fazendo. Ok, senhores? Ok. Tranquilo? Muita coisa? O que vocês estão achando aí? Acho que nós estamos na metade da aula ainda, são 50 slides. O que vocês estão achando? Alguém? Alguém não está dormindo? Tá tranquilo. Então vamos lá. Vamos que vamos. Funções básicas aí. Os principais critérios que devem ser considerados em uma política de escalonamento são utilização do processador, isso a gente vai ver daqui a pouco cada um. Throughput, né? Throughput vocês já aprenderam o que é. Tempo do processador, tempo da UCP, Unidade Central de Processamento. Tempo de espera, tempo de turnaround, nós vamos ver, tempo de resposta. Beleza? Então a gente vai ver cada um desses aqui.
Vamos lá. Utilização do meu processador. É desejável que o processador permaneça a maior parte do seu tempo ocupado. Claro, né? Uma utilização na faixa de 30% indica um sistema com uma carga de processamento baixa, enquanto na faixa de 90% indica um sistema bastante carregado, próximo da sua capacidade máxima. Ok? Então, o que acontece? Né? A ideia é que eu utilize sempre o meu processador o máximo possível. Né? Por quê? Porque aí eu vou ter uma velocidade muito maior, obviamente. Tá? Eu vou deixar o cara lá, né, o cara que eu falo é o processador, vou deixar o cara lá ocioso, 30%, 70% dele. Tá doido? Eu vou usar só 30%? Não, vamos escalonar ele mais aí, para que eu possa usar ele mais e ter uma rapidez maior para o nosso usuário. Ok? Throughput. Throughput, então, representa o número de processos executados em um determinado intervalo de tempo. Né? Throughput é o quê? Aquela quantidade de dados transferidos. É o que vai sair do meu processo lá pronto para execução, execução para pronto. Essa troca de processos aí. Tá? E o throughput é o quê? A quantidade desses dados que vão sendo transferidos. Né? Se eu tiver uma taxa de throughput pequena, eu vou demorar para poder fazer um processo que está em execução virar pronto e, obviamente, um processo que está pronto virar em execução. Eu vou perder em tempo de resposta, né? Obviamente, em tempo de resposta do meu processo. Quanto maior o throughput, maior o número de tarefas executadas em função do meu tempo. Claro, né? Maior a minha capacidade de fazer essa troca de processos. A maximização do throughput é desejada na maioria dos sistemas, né? Claro. Tempo de processador, tempo de UCP. O tempo de processador ou tempo de UCP é o tempo que um processo leva no estado de execução durante o seu processamento. Ok? Então, é o tempo que ele vai levar ali para poder executar o processo. As políticas de escalonamento não influenciam no tempo de processador. Né? Por que elas não influenciam? Porque esse tempo de processador é relativo ao código da aplicação e entrada de dados. Tá? Ele não vai influenciar, não vai chegar e falar assim, ó, a política de escalamento vai falar assim, processador, você vai fazer mais rápido. Não, ele não tem como fazer isso. Tá? O processador tem a velocidade dele. Então, o meu objetivo lá na política de escalonamento é utilizar melhor esse tempo de processador. Ok? Tempo de espera. Tempo de espera é o tempo total que um processo permanece na fila de pronto durante o seu processamento, aguardando para ser executado. Então, meu tempo de espera, obviamente, ele tem que ser menor, né? Tempo de espera é o tempo que o cara fica esperando. Né? Lembre-se lá do cara que está lá na fila do banco, por exemplo. A redução do tempo de espera dos processos é desejada pela maioria das políticas de escalonamento, né? Quanto menor o tempo de espera, obviamente que vai ser o quê? Mais rápido eu vou conseguir, né, executar. Tempo de turnaround. Tempo de turnaround é o quê? É o tempo que um processo leva desde a sua criação até o seu fim, até o seu término. Levando em consideração o tempo gasto na espera para alocação da memória, na espera da fila de pronto, né, que é o tempo de espera, no processamento da UCP, que é o tempo do meu processador, na fila de espera e na operação de entrada e saída. Então, meu tempo de turnaround é o quê? É o tempo de vida total do meu processo. Desde a hora que ele começa até a hora que termina. Né? Lembrando que ele tem o quê? A operação de entrada e saída. Né? A operação que ele inicia, que é a hora que o meu usuário, por exemplo, dá entrada com dado, até o tempo que ele vai lá e retorna para o usuário. Então, é diferente do meu tempo de processamento. Meu tempo de processamento é só o tempo de execução. O tempo de turnaround é o tempo de execução, o tempo de espera, o tempo de entrada e saída, todo o meu tempo. Ok, senhores? Tranquilo, senhores? Todo mundo conseguindo entender isso aí? Tranquilo. Ok, tranquilo. Tranquilo. Beleza, vamos que vamos. A política de escalonamento busca, obviamente, minimizar o tempo de turnaround. O tempo de resposta é o tempo decorrido entre uma requisição ao sistema ou aplicação e o instante que a resposta é exibida. Então, olha só. O tempo de resposta, em geral,
não é limitado somente a processamento do sistema operacional, mas também a velocidade dos dispositivos de entrada e saída. Então, olha só, o turnaround é o tempo que ele recebeu, tá? Então, ele já recebeu, já passou pelo dispositivo de entrada e saída, recebeu e retorna. Quando eu falo de tempo de resposta, tem o quê? A velocidade do dispositivo de entrada e saída. Desde o tempo que ele recebeu lá atrás, né, que ele começou a buscar a informação, até o tempo que ele vai retornar essa informação para o usuário. Política de escalonamento. Qualquer política de escalonamento busca otimizar a utilização do processador e throughput, enquanto tenta diminuir os tempos de turnaround, espera e resposta. Ok? Ideal da minha política: otimizar a utilização do processador e do meu throughput, né? E o quê? Diminuir turnaround, espera e resposta. Né? Claro, eu quero fazer a coisa mais rápido, né, para o usuário, então eu tenho que diminuir esse tempo de turnaround, tempo da vida lá do meu processo, meu tempo de espera e o meu tempo total de resposta. Mas eu tenho que melhorar o quê? A utilização do meu processador, deixando ele menos tempo ocioso, e a troca, né, de mensagens aí do processador, a troca de dados aí do processo. Execução para pronto, para bloqueado, para execução para pronto, ok? As funções que uma política de escalonamento possui são muitas vezes conflitantes, né? Claro que são conflitantes, né? Por exemplo, eu tenho lá na fila do banco, um exemplo da fila do banco, eu tenho o quê? Eu tenho o meu caixa, todo mundo está na fila. A fila, primeiro a chegar, primeiro a ser atendido, não é isso? Aí depois chega um idoso. Opa, ele é crítico. Então, olha só, eu tenho uma política de fila, mas eu tenho uma política de crítico atendido primeiro. Então, quer dizer, eles acabam entrando em conflito, tá? Eu tenho que combinar essas duas políticas para que eu possa ter, né, um atendimento bacana aí. Tranquilo aí, senhores? Todo mundo consegue entender aí por que ele é conflitante? Sim. Sim ou não? Sim? Sim. Ah, beleza, então. Então, caminhamos. Dependendo do tipo de sistema operacional, um critério pode ter maior importância do que outros, né? Então, aí eu vou começar a definir isso aí. Um critério que eu vou ter mais importância do que outros critérios. Exemplo. Sistemas interativos, o tempo de resposta tem maior relevância do que em outros sistemas, né? Claro, né? Se eu tenho um sistema interativo, eu tenho que ter uma resposta rápida para o usuário. Senão o usuário vai ficar bravo comigo lá. Agora a gente vai ver em escalonamento não preemptivo e preemptivo, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente ia ver o nome lá dessa troca, né? Quando eu consigo terminar um processo e jogar esse processo para bloqueado, jogar esse processo para pronto, para depois ser executado? É aqui, é o preemptivo, né? Então, olha só. As políticas de escalonamento podem ser classificadas segundo a possibilidade que o sistema operacional, né, de interromper um processo em execução e substituí-lo por outro, que é a atividade conhecida como preempção. Então, o que é uma preempção? Né? É o quê? É a possibilidade do sistema operacional o processo está lá sendo executado, ele chegar lá e interromper aquele processo, falar, vem para cá, fica no pronto, que eu preciso executar um outro aqui que chegou, que é mais crítico, por exemplo. Então, preempção é essa funcionalidade que o processo operacional tem, né? Essa possibilidade, essa opção que ele tem de chegar num processo que está sendo executado, parar esse processo e jogar ele para pronto para executar outro. Ok? Então, essas políticas de escalonamento, elas podem ser preemptivas, elas podem ter essa opção, ou elas podem ser não preemptivas, não ter essa opção. Temos dois tipos de escalonamento, não preemptivo e o preemptivo, ok? Escalonamento não preemptivo, o que seria? Foi o primeiro tipo de escalonamento implementado nos sistemas operacionais multiprogramáveis, onde predominava tipicamente o processo em batch. O que é em batch? Aquele processo que tem uma sequência, né? Você está fazendo um processo, beleza, eu só vou fazer o outro depois que esse aqui terminar. Tranquilo, senhores, de processo batch? Tranquilo. Beleza. Quando o processo está em execução,
nenhum evento externo pode ocasionar a perda ou uso do processador. Né? Se eu falar que ele é não preemptivo, cara, começou a fazer, ele vai terminar de fazer aquele ali. O processo somente sai do estado de execução caso termine o seu processamento ou execute instruções do próprio código que ocasione a mudança para o estado de espera. Como assim? Só se o processo precisar de alguma coisa e ele mesmo falar assim, não, agora eu vou ter que ir lá para o pronto ou para o bloqueado, né, para esperar um outro processo ser executado para depois eu voltar e conseguir retorná-lo e fazer novamente. Ok? Escalonamento preemptivo. O sistema operacional pode interromper um processo em execução e passá-lo para o estado de pronto, com o objetivo de alocar outro processo na UCP. Então, o que acontece? Eu estou executando um processo, de repente chegou um processo crítico, o que eu faço? Puf! Paro ele para executar o outro. Com o uso da preempção, é possível o sistema priorizar a execução de processo. Chegou um processo mais crítico, um processo menor, que a gente vai ver daqui a pouco quais são os tipos aí dessas regras de escalonamento. Ele para o que está executando, executa o que ele tem que executar e depois volta com o outro lá. Possibilidade de implementar políticas de escalonamento que compartilhem o processador de uma maneira uniforme, distribuindo de forma balanceada o uso da UCP entre os processos. Então, quando eu tenho essa opção de ser preemptivo, eu posso dividir lá o meu processador em quantum. Quantos são tempos de processamento? Né? A gente vai ver daqui a pouquinho ali direitinho o que é um quantum. A gente define esse quantum, então, e fala assim, ó, durante esse momento aqui você vai executar um processo. Depois desse momento aqui você vai parar o processo e vai executar outro. Então, você compartilha o seu processamento nisso aí, ok? Beleza, senhores? Tranquilo, então, do escalonamento preemptivo e não preemptivo, o que é cada um? Entendi. Mais alguém? Ok. Beleza! Vamos que vamos, então. Escalonamento FIFO. Tranquilo no FIFO? First in, first out. Né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Fila, né, senhores? Neste escalonamento, o processo que chegar primeiro ao processo de pronto é selecionado para execução. Então, chegou no processo de pronto primeiro, o seu é o processo que vai ser executado. É um algoritmo bem simples, tá? Aonde o quê? Sendo necessário apenas uma fila onde os processos que passam para o estado de pronto ficam no seu final e são escalonados quando chegam ao seu início. Olha só, tem aqui, ó, criou o processo. Ele entrou na fila do processo. Aí aqui eu tenho o UCP. O processo que chegar aqui e entrar na fila de pronto, ele vai ser executado. Acabou. Se ele entrar em espera, ele volta para o final da fila. E depois ele vai até ser executado e terminar. Tranquilo, senhores? Dúvidas aí? Ok. Beleza. Então vamos lá. Escalonamento Shortest Job First, que é o quê? O SJF, tá difícil, hein? SJF, que é mais curto primeiro, né? Primeiro trabalho mais curto vai ser executado. Neste escalonamento, o algoritmo seleciona o processo que tiver o menor tempo de processador ainda por executar, né? Que é o Shortest Job First. Processo em estado de pronto que necessitar de menos tempo de UCP para poder terminar o processamento é selecionado para execução. Então, olha só, eu tenho o processo A, vai depender 10 minutos aqui. Processo B, 4 minutos. E o processo C, 3 minutos. Qual vai ser o processo que ele vai executar primeiro? O C. Depois o B, depois o A. Né? O menor vai ser executado primeiro. Tá? Vantagens e desvantagens. Né? Vantagem que você manda um processo que vai depender de uma coisa bem simples e rapidinha, ele vai lá, executa e volta rapidinho. Tá ok? Aí, o que acontece? Depois ele vai pegar os outros menores. Desvantagem é o quê? Que quando ele vai chegar lá e começar a executar um processo grande, o processo aí até terminar. Não interessa se chegar algum outro processo, tá certo?
Se chegar menor, ele não para. Ele vai executar o que tiver na fila de pronto. Se tiver algum executado, ele não é preemptivo. Tá? De chegar ali, parar, voltar e executar o menor. Nesse caso aqui, a gente tem os shorted job first, que é preemptivo também. A implementação foi usada nos primeiros sistemas operacionais com processamento exclusivamente em batch, né? Onde o que acontece? O batch é aquela sequência que ele tem. Então, se ele tem aquela sequência, ele vai pegar os menores primeiro, para depois executar os maiores. Para cada novo processo admitido no sistema, um tempo do processador é associado ao seu contexto de software, né? É dado uma estatística, né? Uma previsão de tempo através de uma estatística. Caso não era possível precisar o tempo do processador previamente para cada processo, uma estimativa era realizada com base em quê? Em estatística de execução passada, né? No conhecimento que ele já tinha disso aí. Tempo era informado para o sistema operacional que utilizava ele no algoritmo. Com o tempo informado, caso o tempo informado fosse inferior ao tempo real de execução, o sistema operacional poderia interromper a execução do processo. Né? Acontecia muito isso. Né? Achava que ia demorar lá 2 milissegundos e demorava 10. Né? Então aí o sistema operacional conseguia fazer essa preempção aí. O principal problema nessa implementação é a possibilidade de estimar o tempo de processador para os processos interativos, já que a entrada de dados depende de quem? Do usuário. Então, é uma operação imprevisível. Ok? Escalonamento cooperativo é uma implementação que busca aumentar o grau de multiprogramação em políticas de escalonamento, que não possuem mecanismos de preempção, como o FIFO e o ESF, não preemptivo. Vamos lá. Um processador em execução pode voluntariamente liberar o processador, retornando à fila de pronto e possibilitando que o novo processo seja escalonado, permitindo assim uma melhor utilização do processador. Cooperativo é justamente aquele negócio de todo mundo cooperar, entendeu? Então, o que acontece? Se ele vê que ele está utilizando há muito tempo, ele liberava para um outro. Então, isso seria o cooperativo, ok? A principal característica do escalonamento cooperativo está no fato da liberação do processador ser uma tarefa exclusivamente realizada pelo processo que está executando. O que acontece? De uma maneira cooperativa, ele liberava a sua CP para execução. Então, aquilo que eu falei, o processo está executando. De repente, ele via lá que ele estava demorando muito, ele ia lá e liberava, né? Pode falar. Deixa eu te perguntar, a gente consegue mudar essas configurações dessa que você está dizendo aí, ou é só para a gente ter conhecimento mesmo? Olha, consegue. Em qual sistema operacional que você consegue fazer isso? No Windows? Pode ser. Tipo assim, Não, você não. tem um No Windows a gente não consegue. Por quê? Porque é uma tecnologia fechada, né? A gente consegue o quê? No Linux, onde você tem acesso ao código-fonte do seu sistema operacional. Entendeu? Entendi. Isso aí é dentro do código-fonte do seu sistema operacional. Então, no Windows você não vai conseguir mudar isso nunca, cara. Você não vai conseguir nem achar onde é que está isso aí. A não ser que você tenha acesso ao código-fonte. Já no seu Linux, se você procurar lá, você vai achar o código-fonte, onde você vai ter lá no seu escalonador as políticas de escalonamento. Você pode até mudar isso aí. Entendeu? Mas, assim, vou ser sincero, não é usado não, cara, mudar isso aí. Entendeu? Mas não é nem viável, então, não. É melhor deixar do jeito que não. fábrica. Sim, o interessante, por que a gente está estudando isso aí, o sistema operacional? Porque nós temos que saber como que funciona o nosso sistema operacional, né? Você tem que saber o que está ali atrás daquilo ali. A gente está aprofundando, a gente não é mais só usuário. A gente, além de usuário, nós somos, né, analistas de sistemas. Nós temos que saber o que acontece ali dentro. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado. Isso é mais para conhecimento, né? Pra vocês saberem o que está acontecendo ali dentro. Né? Por quê? Porque depois, na hora que você fizer uma programação, a gente vai ter aí uma programação que você pode dividir um processo em thread, e aí você vai pôr, por exemplo, você vai ter que saber qual que é o tipo de política de escalonamento do sistema operacional que você está programando, até para você poder pôr o quê? Crítico, tempo menor, dividir em maiores threads. Entendeu, senhores?
Então, isso aí é importantíssimo para a gente saber isso. Tá? Escalonamento cooperativo ainda. Com a interrupção, como a interrupção não depende do sistema operacional, algumas situações indesejadas podem ocorrer. O que é? O cara vai lá e fala assim, ó, beleza, não tô achando que eu tô... O cara que eu falo o processo, tá, senhores e senhoritas? O processo chega e fala assim, ó, beleza, eu tô achando que eu não tô usando muito processador, não vou liberar não, cara. E aí ele fica com ele, né, até terminar. Então, olha lá, ó, um processo pode não verificar a fila de mensagens, nisso os demais não terão chance de ser executados até a liberação desse, né, da nossa UCP pelo processo de execução. Um exemplo desse tipo de escalonamento pode ser encontrado nos primeiros sistemas operacionais da família Windows, onde eram conhecidos como multitarefa cooperativa. Tá? Então, no primeiro Windows aí tinha esse escalonamento cooperativo, onde que a cada momento ele terminava e utilizava um outro para poder fazer como é que chama? Para poder executar outro processo ali na UCP. Beleza. Escalonamento circular. É um escalonamento do tipo preemptivo. O que é preemptivo, senhores? O que seria um escalonamento preemptivo? Alguém? Eu não Guardando sei. alguém falar. Hã? Eu não sei. Você não sabe. Eu estou falando de preemptivo desde o meio da aula. O que seria um escalonamento preemptivo, senhores? Quem sabe aí? Professor, Oi. seria o escalonamento que assim, permite você parar um processo e colocar outro. Para um processo, coloca outro. Isso aí, o escalonamento preemptivo é aquele escalonamento, né, que permite que o sistema operacional consiga influenciar na execução lá do meu processo, onde ele consiga parar essa execução do processo e colocá-lo em bloqueado ou em pronto, para que eu possa executar outro processo. Tranquilo aí, senhores e senhoritas? Tranquilo. Agora sim. Então, agora sim, né? Foi quem que estava falando? A Karina? Não, é a Ana. Não, quem é que Nicole. Nicole. Agora sim, Nicole. Na próxima vez que tiver aí um escalonamento preemptivo, eu vou te perguntar para você poder falar, né, para a gente saber se você sabe mesmo, tá bom? Tá bom. Esse processo é bastante semelhante ao FIFO. Né? O que é o FIFO? First in, first out. Né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Porém, quando um processo passa para o estado de execução, existe um tempo limite para o uso continuador, denominado que fatia de tempo ou slice, né? Que é o quanto essa fatia de tempo, né, que vai ser executado ali pelo meu processo. No escalonamento, toda vez que um processo é escalonado para execução, uma nova fatia de tempo é conhecida. Então, olha só, caso a fatia de tempo tem uma figurinha aqui que eu quero mostrar para vocês, que ela dá para explicar tudo. Caso a fatia de tempo expire, o sistema operacional interrompe o processo de execução, que é a preempção, salva o seu contexto e direciona-o para o final da fila de pronto. O mecanismo é conhecido como preempção por tempo. Então, olha só, eu tenho aqui a fila no estado do processamento, né? No meu estado de processamento que estão pronto. Todos os meus processos aqui estão prontos. A UCP começa a executar. Daí eu tenho a preempção por tempo. Então, o que acontece? O quantum aqui, vamos supor que seja 30 milissegundos. 30 milissegundos, o que ele faz? Ele, parou. Parou, eu pego a preempção, pego esse processo que está sendo executado, jogo ele para o final e executo o outro. Tranquilo? Então, isso aí é o meu escalonamento circular. Tranquilo, senhores, no escalonamento circular aí? Bem tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Escalonamento agora por prioridades. É um escalonamento do tipo preemptivo. O que seria um escalonamento preemptivo, Nicole?
Quando para o processo para iniciar outro? Isso, quando o sistema operacional tem essa possibilidade de parar o processo para poder executar outro. Na verdade, a gente não fala de parar o processo, né? Ele pega esse processo e joga ele para o estado de pronto. Por quê? O pronto, né? Normalmente pronto porque ele vai estar executando. Joga ele para pronto para ele poder fazer o quê? Ficar na fila para depois ele ser executado de novo, ok? Então, um escalonamento do tipo preemptivo, realizado com base em um valor associado a cada processo denominado prioridade de execução. Então, olha só, eu tenho prioridades, né? Cada processo tem uma prioridade. Quanto menor a prioridade, né, obviamente, ele vai ser executado mais rápido. Certo? Então, prioridade 0. Nossa senhora, tem que executar esse cara rápido. Acabou. Entendeu? Então, vamos lá. O processo com maior prioridade no estado de pronto é sempre escolhido para execução. Entre os processos com valores iguais, são escalonados seguindo os critérios de FIFO. Primeiro entrar, primeiro sair. Fila. Então, o conceito de tempo não existe. Consequentemente, um processo em execução não pode sofrer preempção. Ele só faz preempção se chegar alguém com uma prioridade maior do que a dele. Chegou uma prioridade maior do que a dele, ele, vai lá e faz o quê? Para aquele lá, faz a preempção, joga ele para pronto e executa o que tem mais prioridade. A perda do uso do processador poderá ocorrer caso chegue um processo com prioridade maior no estado de pronto. Né? Acabei de falar e para vocês isso aí. Escalonamento ainda por prioridades. A preempção por prioridade é implementada através de uma interrupção de clock. Né? O que seria uma interrupção de clock? Tempo. Né? Gerado em determinados intervalos de tempo, para que a rotina reavalie as prioridades em estado de pronto. Então, olha só, eu tenho aqui a criação, aí eu tenho aqui uma fila por prioridades e, obviamente, durante um tempo, né, ele vai parar e vai olhar se tem alguém com prioridade maior na fila. Se tiver, ele vai esperar até o processo. Ele não para o processo naquele momento, não, tá, gente? Porque senão eu posso perder alguma coisa do processo. Ele vai parar o processo onde ele tem possibilidades de parar. Né? Então, por exemplo, daqui 5 segundos você vai parar. Por quê? Porque aí o processo pode, às vezes, se ele estiver dentro de uma operação aí de gravar alguma coisa, de fazer alguma coisa que ele possa perder se ele parar naquele momento, ele para aquilo ali na hora que ele terminar e entra alguém que tem uma prioridade maior. Ok, senhores? Tranquilo? Okay. Tranquilo. Beleza. Então, olha só, escalonamento circular com com prioridades. Nossa Senhora. O escalonamento circular com prioridades implementa o conceito de fatia de tempo e de prioridade de execução associada a cada processo. Nesse tipo, um processo permanece no estado de execução até que termine o seu processamento voluntariamente, passe para o estado de espera, ou sofra uma preempção por tempo ou por prioridade. Então, esse escalonamento circular com prioridades, ele vai o quê? Ele vai parar o processo e depois ele vai ver a prioridade para poder executar. Ok, senhores? Tranquilo em cima dos nossos escalonamentos aí? Tranquilo. Senhores, alguém está vivo, graças a Deus. Agora, escalonamento de threads, né? Escalonamento de threads. Da mesma forma que os processos são escalonados, as threads também são. Nas mesmas prioridades. Tudo igual. O escalonamento de threads depende se estas estão no espaço do usuário ou do núcleo, né? Vocês lembram que tem lá as threads de usuário, núcleo e de híbridas, né? Isso vai depender. Se forem threads de usuário, o núcleo não sabe de sua existência. E o sistema operacional escolhe um processo A para executar, dando a ele o controle do seu quantum, né, do seu tempo que ele vai ser executado. O escalonador do thread A, que foi o processo A, que ele deu aqui, então do thread A, escolhe qual thread deve executar, através do algoritmo de escalonamento descritos anteriormente. Então, olha só, eu vou escalonar o processo, ok? Se o processo tem várias threads, o que ele vai fazer? Ele tem um escalonador que ele vai definir qual parte dele. Então, eu escalonei o processo e o processo vai escalonar a thread para saber como
que ele vai executar ali para poder atender melhor ao que ele tem necessidade. Ok, senhores? Ok. Professor, Oi. o thread, ele vai ser preemptivo ou não preemptivo? Ele vai ser só não preemptivo? Tá, o thread ele nem é preemptivo, nem é não preemptivo. O que é preemptivo e não preemptivo é o quê? Só o processo. É a política de escalonamento. Cada um vai ter uma política de escalonamento. Entendeu? Thread é uma parte do programa. Ele vai ser escalonado dependendo da política do sistema operacional. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, se forem threads de núcleo, o sistema operacional escolhe um thread para executar até o quantum máximo. E caso o quantum seja excedido, o thread será suspenso. Então, se for de usuário, quem controla isso aí é o próprio processo, né? Se for lá do usuário. Se for de núcleo, quem vai controlar isso aí é o sistema, o sistema operacional dentro do quantum, que é o tempo aí que ele vai executar. Tranquilo, senhores? Hoje terminamos por aqui, né? Eu acho que a gente viu aí, revisou o que é processo, o que é thread, viu aí todos os nossos escalonadores, né? As prioridades, vemos o escalonamento preemptivo, não preemptivo, vemos alguns tipos de escalonamento, certo? Alguma dúvida em cima da aula de hoje, senhores? Não. Professor, Oi. vou fazer uma pergunta fora da aula. Fazer. O senhor tem grupo? Tem grupo só de WhatsApp, só da sua matéria ou não? Tem sim. Tem sim. Você não tá no grupo ainda não? Não, tô só no grupo do TADS. Da sua matéria não tem, não. Não, faz o seguinte, pode pedir o pessoal lá, né? Pede aí a representante, que eu esqueci, a Nicole, né? A Nicole Não, tem aí o... Eu Não sou é isso, representante, Nicole? não, mas eu posso mandar. Quem que é representante, gente? É a Lohane. A Lohane. Nossa, a Lohane tá aí, não falou nada ainda, hein? Desculpa, Nicole. Pode pedir aí. Oi, Lohane, acorda. Entrou atrasado na minha aula, né? Puxa a orelha. Jamais. Olha lá, hein? Lohane tem que pagar o lanche, meu filho. O lanche virtual. Pois é, cara. A Lohane, quando voltar... Você lembra que a aula passada ela entrou Quando atrasada voltar, também, não, né? pode mandar iFood. Bom, vamos mandar iFood. É mesmo. Vamos fazer quando voltar, que a gente faça o calor humano, né? Melhora. Pode ser também. Volte aí. Porque aí faz né? A Lohane vai ser... Ela já está devendo 2 lanches. Se ela, na próxima aula, se ela não entrar, ela vai dever já um churrasco. Né? Vai evoluindo. É isso? Deus que abençoe o atraso da Lohane. Churrasco para comemorar a volta às aulas da faculdade. Com certeza. Vocês já podem ir montando aí, que a gente vai ter que fazer um churrasco para comemorar a volta às aulas. Tem alguns professores que já estão querendo fazer o churrasco na sala dos professores. Pra você ter uma ideia como é que está o desespero para a gente voltar. Todo mundo querendo relacionar. Nós vamos encher aquilo ali de churrasqueira, fazer uma fumação ali que vai ferrar o trem todo. Os alunos também, hein? Olha, tem que ser, né? Não, mas pode pedir aí, quem pediu o negócio do grupo, pede aí para uma das meninas ou para um dos rapazes aí do grupo que eles têm o link, tá? E você entra no link lá. Toda vez que tem alguma coisa, eu posto lá no link, né, algumas informações para a gente poder dar sequência aí. Lembrando vocês, deixa eu só lembrar vocês aqui, sistema operacional amanhã, rapidinho. Estou abrindo meu planejamento aqui, né? Lembrando vocês, aqui, lembrando vocês o quê? Né? Todos os dias os encontros começam às 9, ok? E na semana passada, né, a gente viu até a unidade 1 toda e a 2 até a sessão 2, que foi o que eu vou cobrar, cobrei dia 28. Peguei lá no AVA todo mundo que tinha feito e vou lançar 200 pontos. No dia de hoje, dia 2/4, o que acontece? Vocês vão ter que fazer a unidade 2, sessão 3. No dia 4/4, né, daqui 2 dias, eu vou lá, vou baixar de novo e vou colocar o quê? Mais 200 pontos para vocês, tá? Na semana 7, a gente... Oi, Ivan, você consegue abrir a planilha aí pra gente ver quem tá ou não que já cumpriu essa unidade? Cara, a planilha eu não baixei ainda não, mas deixa eu entrar aqui. Oi, Ivan. Mostrar para vocês como é que a gente mostra isso aqui. Oi, pode falar.
uma dúvida quanto a isso. Eu, por exemplo, tinha até mandado um e-mail para você que eu comecei essa semana. Eu terminei a unidade 1, vou começar hoje a unidade 2. Pretendo terminar ela até de noite. Nesse prazo tá ok ainda para você? Tá ok para você ganhar esses 200 pontos aqui, tá? O que acontece? Esses outros 200 aqui, eu já peguei, já pontuei, né? Não lancei ainda, mas o que acontece? Quem tá falando, só para poder falar com você. Hã? Samuel, o que acontece? Você tem várias maneiras aí de conseguir esses pontos. Essa disciplina, ela tem 14 mil pontos. Né? Você precisa de 7 mil para passar, então você tem 4 mil de bônus aí. Como que você vai fazer para poder conseguir isso aí? Você vai entrar lá no seu AVA, você tem alguns cursos que você pode fazer lá, cursos livres, curso de nivelamento, desafio nota máxima, o ED. Se você fizer o seu ED, você ganha acho que 1.500 pontos em cada disciplina. 1.500 não, 150. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Tá, se você entrar no seu ED, olha aqui, ó, atividades virtuais, 3.000, atividades transversais. No seu ED, isso mesmo, 1.500 pontos em cada disciplina. Entendeu? Então, olha só, se você fizer o seu ED lá, você vai conseguir 1.500 pontos em cada disciplina, você já consegue recuperar tudo isso que você perdeu aí, entendeu? Então, tem os cursos livres, cursos complementares, que valem 300 pontos. Oi. O nota máxima é quantos pontos? 3.500 pontos, cara. Só que é o seguinte, o máximo que você tem de atividade transversal são 3.500, entendeu? Então, se você fizer o desafio nota máxima mais o ED, você vai ganhar o quê? 3.500 pontos. Você não ganha mais do que isso. As atividades virtuais, que são pré-aula, pós-aula, roteiro e avaliação final, vale 3.000 pontos. E a formativa, eu tenho no bimestre 1.000 e no bimestre 2.500. Entendeu? Para poder disponibilizar para vocês. Eu já disponibilizei, deixa eu ver aqui, sistemas operacionais manhã, eu já disponibilizei para vocês 200 pontos, que foi aquele primeiro exercício que a gente fez dentro de sala, certo? Então aí eu vou disponibilizar aí mais 800 pontos em cima disso aí, tá certo? Quem ia perguntar aí, pode perguntar. Eu ia perguntar onde que eu acho esses cursos à parte, sem ser o ED. É no ar. Você pode fazer o seguinte, se você compartilhar sua tela aí, a gente tenta achar. Tá? Deixa eu só mostrar para eles aqui. Abre sua tela aí, que daqui a pouco você compartilha e a gente tenta achar isso aí. Tá? Deixa eu só mostrar. Alguém vai falar aí? Quem tá falando? É Lohane ou Nicole? É Nicole. Ô, Nicole, se você quiser, eu tenho um e-mail também com link que já cai direto lá no ED também. Ah, tá. Então é melhor. Você manda lá no grupo, por favor? Mando sim. Ah, então não, mas valeu. Você está falando no ED ou nos cursos livres? Dos cursos livres. Isso, o ED a gente vê ali. O ED a gente vê pelo portal, a gente pode mostrar. Vamos entrar num aí que a gente tenta verificar isso aí direitinho. Tá, aqui, ó. Pode compartilhar minha tela? Espera só um pouquinho que eu vou mostrar aqui, ó. Tá. Alguém me perguntou aqui, eu consigo ver, tá? Aonde eu venho aqui, ó. Andamento do curso. Andamento do curso. Não, isso aí sou eu que vejo, tá? Só para poder mostrar para vocês. Eu pensei que era e comigo. Aqui eu tenho a disciplina de vocês, aqui. Aí na disciplina de vocês, aqui, ó, eu consigo ver, por exemplo, nós estamos na unidade 2, né? No S3. Então, aqui, ó, unidade 2, avaliação da unidade. Então, até aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se vai mais para frente alguma coisa aqui. Aqui, ó, até aqui, né? Até esse aqui é o que todo mundo tem que fazer. Então, aqui, ó. Aqui, beleza. Então, olha só. Quem já fez até agora, até aqui, quem tem a pontuação? César não tem, tá. Quem tem? Lucas, tá vendo aqui, ó? Fez tudo. A Sara falta fazer um pouquinho aqui, que é a aula de hoje. Entendeu? Eu dei. Aí o Jean já fez. O David falta. Tá vendo aí quem me perguntou como é que eu consigo verificar isso aí? Aí aqui, ó, a Nicole. Nicole não ganhou os pontos da aula passada. Ela tem que fazer todos esses aqui para ganhar desses pontos agora. Entendeu? Lá, Gabriel, tranquilo? Aí aqui, ó, o Thiago, falta um pouquinho. Mas ela posso. Hã? A Lohane, ela chega atrasada, mas ela fazer a atividade. Lohane, o quê? Não ouvi. É para compensar. Não tô ouvindo. Tá baixo demais, eu não tô conseguindo entender.
Ô, Ivan, Oi. nada a ver com isso aí, o Kainan pediu para avisar que o portal do aluno às vezes está dando problema e está caindo, e eu acho que ele não conseguiu fazer algumas atividades. Olha, não vou mentir para vocês, não. Tá caindo de vez em quando, sim. O que a gente tem que tentar é justamente o quê? Entrar várias vezes aí, cara. Isso aí eu também, tem hora que eu tenho que postar a aula aqui, igual daqui a pouco eu vou postar para vocês a aula, eu tenho que entrar lá e se ele der uma caída é porque ele está um pouquinho, né, cheio no momento que a gente entra. Então a gente tem que tentar mesmo aí várias vezes, tá ok? Oi, Ivan, sobre essa aula que foi gravada, onde você vai disponibilizar pra gente? Eu vou disponibilizar para vocês no como é que chama? Lá no AVA, tá? Se vocês entrarem no AVA lá, na aula de hoje, eu vou até parar a gravação aqui agora, porque senão já vai, o resto agora já deu 1h e quase 50. Então,